Beleza. Bem-vindos, pessoal, a mais uma edição do Sem Verba Irmão, o podcast sobre artistas independentes e arte independente. E hoje eu tô com ele, Rodrigo Zin, diretamente de Curitiba, músico, rapper. Se apresenta aí, Zin. Opa, sou Rodrigo Zin, músico, rapper, produtor musical, designer, cozinheiro, não, zera. É isso. E aí, Bom, tranquilidade? tranquilidade. Eu conheci o Zin porque algum amigo meu me indicou o Francisco Oceano, que é teu primeiro EP, né? Aham. E aí eu fui ouvir, eu achei da hora, e aí, tipo, umas 2 semanas depois você lançou o Fazendo Grana pro meu filme. Aí eu vi o título assim e Ah. falei, caralho, mano, eu também quero fazer grana pro meu filme, tá ligado? E aí eu já me identifiquei de cara e ouvi as músicas, achei do caralho. Uhum. E te mandei aquela DM lá no Instagram, né? A gente conversa de vez em quando. Sim, sim. E, mano, já que já dei a introdução, fale sobre seus projetos passados, como é que foi o processo deles e tal. E sobre o seu projeto que tá por vir aí, que eu te acompanho e eu vejo que você tá fazendo um projeto novo, né? Já manda bala aí. Então, eu comecei em janeiro, na realidade, de 2018. Eu lancei o Francisco Oceano, mas era já um trabalho que eu acho que eu comecei a trabalhar sério mesmo em setembro de 2017. Tava fazendo todos os instrumentais. é, eu aproveitei porque a Rap Nacional Downloads, o Rap Nacional Downloads, quer dizer, veio me dar apoio. E daí eu consegui apoio também da Fluence Filmes. Então montei vários clipes, simples, mas montei assim para lançar o Francisco. E o Francisco tinha toda essa ideia de ser algo meio que contra o liquidismo, assim, contra essa vibe de que tá tudo sendo obsoleto demais. E isso tava até me preocupando, tá ligado? Tipo, só que eu entendi, depois de lançar o Francisco, eu entendi na realidade que eu tinha que entrar nessa vibe liquidista, assim, tinha que entrar nessa É, vibe. Ah, pode tanto que você falar. fez uma trilogia, né? Tanto que você Aham. fez uma trilogia. E daí com a trilogia, tipo, eu realmente mostrei como o meu trabalho, ao mesmo tempo que ele é eterno, né? Tipo, como toda arte, ele é Uhum. obsoleto. Tipo, eu lancei 6 meses depois, eu já lancei um outro disco, tipo, da mesma estrutura do Francisco Oceano, até, sabe? É o Fazendo Grande do meu filme. Daí foi um trabalho bem mais da hora até de fazer, porque ali eu tava me entendendo como artista, como público, como designer, como roteirista. Então eu Uhum. queria almejar outros meios, assim, queria mostrar que com a arte dá pra criticar a arte, mas ao mesmo tempo vender a arte, sabe? Então, é vender sua parada, só que manter sua essência, né? Daí depois eu lancei o Fazenda Diamante em dezembro. Daí esse foi um trabalho mais rápido, assim, tipo, eu trabalhei com o Will Diamond, ele me passou os beats e eu só fui dando uma Rodrigozinzada ali nos instrumentais. Uhum. E daí eu lancei, assim, só que, tipo, esse eu até gosto de chamar de spin-off, assim. É uma parada, tipo, que não tá no mesmo universo do Francisco Oceano e Fazendo Grana no meu filme. Porque o Francisco Oceano, enquanto eu tô falando uma parada, o Fazendo Grana pro meu filme, eu tô pegando essa parada que eu tô dizendo no Francisco e tô contrariando ele. Só que, ao mesmo tempo, Sim. se você juntar os dois discos, eles se complementam, assim. E E o daí... Fazenda Diamante já é mais, tipo, uma parceria produtor. Mais produtor rapper, né? Apesar de você ter mexido com os instrumentais também. E aí, Uhum. tipo, não é algo que você teve o conceito desde o início, né? Tipo, os outros dois projetos. Eu até tive o conceito, só que o conceito ele foge do Francisco Oceano e do Fazendo Grana no meu filme. Que é o Hum. conceito de ser uma história mesmo, de um personagem e de tudo. O Fazenda Diamante é mais
o Rodrigo Valim, tipo, pensativo, assim. E agora os outros 2 discos é o personagem Rodrigozinho mesmo, que eu Sim, barra sim. criei. Então você diria que o Fazenda Diamante ele é mais introspectivo e os outros dois, além de serem introspectivos, eles têm esse personagem, esse fio condutor da narrativa, né? Que seria o Rodrigozinho. Aham. Eu acho que o Fazenda Diamante não é nem questão de introspectiva, mas é questão de é, fazer algo que eu tava a fim de fazer, só que sem misturar o universo que eu já tinha criado, sabe? Tipo, eram assuntos que eu Uhum. queria falar, debater sobre é, o trap em geral, sobre o uso de drogas, de armas, o como a gente está sendo afetado por isso, é, o lance da gente estar seguindo várias modas, várias paradas. É parecido com o Fazendo Grana pro meu filme, só que, tipo, é puxado por uma vibe mais. É, mais ancestral, assim, mais, tipo, cheio de Sim. atabaques. Uma parada. É como se fosse um ritual mesmo, sabe? Uhum. Isso acontece comigo também, às vezes, de, tipo, eu tá numa vibe muito específica, só que essa vibe ela difere da que eu tava antes, e aí você fica tipo, será que eu lanço, não lanço? Acontece isso muito com você ou foi nesse projeto específico? Foi nesse projeto específico, porque eu tenho. Como você falou, eu tenho mais um projeto pra lançar, né, esse ano. É o Grana Azul, que ele é a junção exata do Francisco Oceano com o Fazendo Grana pro meu filme. O azul do Francisco e o grana do Fazendo Grana. Dá o nome do disco. E dá Sim. toda a vibe do disco. Tipo, os corais que eu utilizei em Francisco Oceano estão presentes em todas as faixas. E a vibe meio eletrônico, meio a questão de ser uma pessoa que tá falando sobre a arte de uma forma sarcástica, tá presente no Uhum. Grana Azul. Essa parada de você fazer tudo pelo dinheiro, mas você ainda tá fazendo uma arte de qualidade, tá presente Sim. no Grana Azul, tá ligado? É, pô, eu vou querer conversar sobre o Grana Azul, mas antes eu queria só é, fazer um adendo barra uma pergunta sobre o processo de produção do Fazendo Grana, porque você falou sobre isso, de ser uma parada mais metalizada e tal, e ter um tempero pop. E, Uhum. mano, eu curto muito o fato de você usar os drums de funk, mas meio de forma trap, com autotune. E eu curto muito isso, tipo, essa ideia de misturar o trap com o funk, e as letras meio sarcásticas, às vezes meio filosóficas. É Uhum. algo que sempre teve com você ou foi um processo de, tipo, você se encontrou como produtor desse jeito? Então, foi engraçado porque começou assim, eu lancei o Francisco Oceano e daí eu cheguei pra minha amiga, a Amanda Ardles, grande produtora e cantora curitibana, e eu tava falando com ela bem assim, você acha que eu devia fazer um CD só de funk? Tipo, funk meio trap, assim? E daí ela falou, nossa, mano, vai ser um negócio nada a ver, vai ficar muito nada a ver, tipo, vai, vai ser totalmente diferente do Francisco Oceano. Daí eu falei, mas eu queria essa diferença. E daí ela falou, tá, eu confio em você. Daí, beleza, daí eu comecei a produzir. Às vezes eu até produzia na casa dela. E material, pra você ter ideia, eu mostrei pra ela, assim, ela ficou, tipo, em choque, assim, porque era um negócio totalmente diferente, tá ligado? Sim. E, e daí eu comecei a produzir e tinha realmente o Fazendo Grana pro meu filme, ele tem 11 faixas, né? Eu fiz 30 faixas pra Sim. selecionar 11. E as outras 20, dentre essas 20, 10 eram realmente funks. Eram só bateria de funk, um sample e eu mandando funk mesmo, tipo, em cima. Uhum. Só que era funk com letra filosófica, tipo, comprei você, assim, tá ligado? Uhum. E daí
fui fazendo e tal. E daí a gente foi vendo o que que dava certo no disco, tá ligado? E, mano, do nada eu tinha um CD que era realmente, tipo, a continuação do Francisco Oceano, só que evoluiu pra algo mais moderno, assim, tá ligado? E daí eu me achei, eu falei, nossa, mano, essa é uma vibe de produção que eu gostei. Então eu realmente, nesse processo, eu me achei até como produtor, só que eu me achei 100% no Grana Azul. Desculpa mencionar de novo, mas no Grana Azul eu me achei porque tem o lance do funk, tem o lance da produção mais experimental e tem o lance do gospel, tem o lance do coral, tem o lance Sim. das guitarras. Então, essa vibe, tudo misturado, eu acho que é o Rodrigozinho, assim. Kanye West é uma inspiração pra você? Inspiração? É, É... o Kanye. Não, sim, sim. É Kanye, Drake, Jaden. Acho que esses três, assim, esses três marcos são os principais. Daí questão de algumas posturas, eu acho que A$AP Rock, questão de letra, questão de lírica, Frank Ocean, tá ligado? Uhum. Então, mas acho que questão de produção mesmo, eu trabalho muito em cima do Kanye, dos produtores do Drake e do Lido, que é um dos produtores mais fodas que colam com o Jaden, né? Então acho que Lido é seria isso. sensacional, mano. Sim, nossa, Lido é muito foda, O... né? Tem um remix que ele faz do The Life of Pablo do Kanye, que ele comprime o Uhum. The Life of Pablo a tipo 8 minutos, que é, mano, é genial como o cara consegue fazer isso, tá ligado? É The Ele Life of pegou. People, né? Uma coisa assim. Nossa, muito bom aquilo. Mas Nossa, enfim, mó pra... Grana Azul. Fale sobre Opa. Grana Azul. Qual é o conceito? Tem alguma data? Alguma previsão? Vai ter feat? Quantas faixas mais ou menos? Fale tudo. Então, vou ser bem otimista quanto à data. Eu acho que. Nossa, é foda falar eu acho, né? Mas eu tenho tipo 70% de certeza que vai ser dia 17 de setembro que vai sair Massa. Grana Azul. Até escolhi essa data porque é o dia é que lançou o primeiro episódio de Brooklyn Nine-Nine. É uma série que eu gosto bastante. E eu falei, Sim. pô, por que não, né? Eu acho justo. E outra coisa. Ah, tá. Vão ser 15 faixas. As 15 faixas são entrelaçadas com narrativa do Arthur, o Rei Caído, que é um dos personagens do disco. O conceito Massa. o conceito do disco é. Imagine um céu vermelho e você tá caminhando sobre areia. Tipo, é quase um deserto, mas ainda tem concreto. E Sim. dentre esse chão, tipo, é espalhado vários notas de dinheiro azul. E todos os muros são azuis. E isso é uma homenagem aos mares que não existem mais nesse mundo. Então, tipo, é como se fosse o personagem ele desbravando esse ambiente, conhecendo pessoas que estão à beira da morte, ele conversando com esse rei, que ele serve tanto como rei quanto pastor. Então ele vai mostrando pro personagem como que ele, entre aspas, adestrou o povo, como ele controla através do medo, através do poder, através do dinheiro, de promessas. E, e o personagem tem um caso curioso que toda vez que ele morre, ele escuta os corais. E ele vai até os céus, e nos céus ele encontra a vida e a morte. A vida faz com que ele retorne à forma original dele. Tipo, se ele morreu de alguma forma que ele perdeu, sei lá, um braço ou uma perna, a vida, tipo, retorna os ferimentos. Tira os ferimentos dele, né? Retorna o braço, a perna, Sim. sei lá. E a morte fica no portão dos céus, impedindo que o personagem
entre. Então ele cai de volta pra terra. E toda vez que ele ouve os corais, ele se sente inspirado a escrever um som. Então, ele morre. No caso, ele morre uma vez no disco, né? No disco Grana Azul. Só que ele já. Os sons que ele tá cantando já são de outras mortes que ele teve, tá ligado? Sim. Então, Tipo um loop infinito. ele é imortal mesmo. Nesse sentido, né? Uhum. Até ele conseguir a aprovação da morte, só que ele ainda não sabe como. E ele acha que um dos métodos é salvando o mundo e entregando água para a população. Porque tem uma corporação chamada Atlântida, que é a corporação que comanda o mundo, que era a empresa que ele trabalhava antes de saber que ele era imortal. Que foi a primeira vez que ele morreu, né? Tipo, quando ele tava trabalhando ainda nessa empresa, assim. Não foi um acidente de trabalho, ele morreu, tipo, perto do trabalho, no caso, sendo atropelado. E daí, quando ele descobriu a imortalidade, ele escapou dessa corporação e ele começou a vagar. A corporação se tornou corrupta, ela tirou poluiu os mares de propósito para que a água que eles tinham no reservatório aumentasse o preço. E eles faliram praticamente todas as empresas rivais por causa da poluição dos mares. Então o único local que tinha água potável era a Atlântida. Então, tipo, Sim. o personagem ele faz uma odisseia de volta até a Atlântida pra tomar o controle. Só que isso é só, tipo, a ponta do iceberg, assim, em Grana Azul. Tipo, ele ainda não conseguiu nada disso. É só, tipo, Sim. ele tomando a iniciativa pra ir até lá, tá ligado? Esse Então, seria o assim, Grana Azul. por tudo que você falou, tem toda uma ideia bem cinematográfica por trás do álbum, né? Sim, totalmente. Vai ser lançado algum filme ou alguma animação, algo pra acompanhar o disco? Ou vai ser só o disco mesmo? Então, vai ser o disco mais alguns clipes, acho que uns 9 clipes. E esses clipes, eles têm dicas, eles dão as dicas, dão as ideias do que acontece no mundo, do que vai acontecer, da vibe dos personagens. Só que ele não entrega tudo, ele não entrega nada, assim, tipo, porque eu quero realmente juntar uma grana pra fazer um filme 100% elaborado, assim, contando a história do zero, se for possível, tá ligado? Desse personagem. Sim, sim. Mas os clipes, eles realmente dão dicas, seja com palavras, seja com figurinos, seja com simbologias. Então, mano, essas ideias que você teve aí, elas são ideias já antigas suas? Ou é algo que desse álbum novo aí foi algo que você teve mais recentemente? Então, essas ideias eu já trabalho elas fazem 7 anos. Eu comecei trabalhando com um CD de MPB, que se chama Tarde. Daí depois foi pro CD Sinfonias da Madrugada, que é de boom bap. E daí foi pro Ninguém, que é de rap experimental. E daí sim foi quando eu decidi lançar o Francisco Oceano, fazendo grana no meu filme. E agora o Grana Azul. Então segue nessa cronologia, né, as ideias. Só que eu vou lançar daí depois do Grana Azul, eu vou lançar o Ninguém. Daí depois do Ninguém eu vou lançar o filme, que vai ser o A Tarde, o primeiro disco. E daí depois eu vou lançar o de Boom Bap. Então eu tô meio trabalhando assim. Porque são ideias mais antigas, só que eu acho que elas são até bem mais construídas que as novas, no caso. Daí é isso. Sim. É. Pô, e. Peraí, deixa eu voltar ao raciocínio. Que eu tava vendo um negócio aqui. É. E quais são os. Você falou dos gêneros aí.
Quantas faixas você tem mais ou menos em cada projeto? Quando você pretende lançar esses outros projetos também? Vai ser Uhum. depois de Grana Azul, né? Diz Então, aí. em cada projeto eu tenho mais ou menos, em média, né, 15 faixas, 13 faixas. Então, eu tenho no total mesmo, acho que umas, tipo, contando com Grana Azul, fazendo grana e o fazendo diamante e Francisco Oceano, eu devo ter umas 80 faixas, assim, tipo, seguindo meio que toda a história do personagem do disco. Então é Uhum. bastante coisa. E, e você acredita que o rap nacional hoje, ele precisa mais de obras conceituais, assim, que contem uma história e que a produção seja parecida e tipo caras como Kanye West fazem, pá? Então, eu acredito que sim. É até engraçado, porque quando eu comecei, eu sempre imaginei que os Estados Unidos está 5 anos à frente e alguns lugares da Europa tá 10 anos à frente no quesito música e rap, né? Essa questão de você transformar algo conceitual em comercial, porque muitas pessoas elas ligam uma coisa com o underground ou com algo que não vende, ou ligam o underground com algo que não vende na realidade. Isso é um erro. Então eu espero de Uhum. coração que as pessoas parem de seguir o trap genérico. Eu acho que as pessoas que sabem fazer devem continuar, tá ligado? Porque eu gosto. Mas tem muita pessoa que dá pra ver que, tipo, não se encaixa e talvez se encaixaria melhor numa vibe com mais estética, tá ligado? Com mais conceito, com outra visão, tá ligado? Às vezes essas pessoas elas se sentem presas a algo pré-estabelecido. Então eu acredito de coração que o cenário musical vai Sim, tem mudar ao que. ponto de todo mundo tá trabalhando com sua própria visão, tá ligado? E tipo, finalmente vai estar fazendo arte. Não que as outras coisas não sejam, né? É uma. Mas é uma parada de autenticidade, Uhum. né? Tipo, ó, se eu quiser, eu consigo fazer uma beat de trap e falar que eu tenho um carro, que eu tenho mulheres e que eu tenho muito dinheiro, mas eu sei que eu não tenho muito dinheiro e eu não tenho um carro. E eu não vou. Por que eu vou falar de algo que eu sei que eu não tenho se eu posso falar, se eu posso ser autêntico e falar sobre meus dramas e meus traumas pessoais, ou até criar um conceito tipo que você fez de uma história e que essa mensagem tem uma Sim. história a ser passada, saca? Eu acho que isso é muito importante e não pode ser perdido. Não, total. Até por isso que eu falei mesmo do. Quer dizer, eu penso bastante no CD Igor, né? Do Tyler, que traz um conceito mais diferente, assim, que acho que a galera pode aprender bastante. Kanye West com toda a discografia dele, que é bem conceitual e comercial ao mesmo tempo. Vejo muito isso nos discos do Jaden, que carregam muita autenticidade e identidade. É um negócio que até visualmente você sabe que é do Jaden. Então, acho que vale a pena as pessoas irem para esse rumo, mas ao mesmo tempo buscarem o público certo, estudarem o mercado, para também tirarem um bom lucro disso, né? Porque também não tô pedindo para as Sim. pessoas abandonarem a fonte de renda para fazer algo tão fantasioso assim. Sei lá. Sim. E pra você, o quão importante é a estética visual de quando você tá fazendo um produto? Porque você falou do Jaden, que você tem a estética visual dele ali pré-estabelecida e pá. E a gente vive numa era onde é tudo muito multimídia, né? Não é mais só fazer o álbum e lançar. Você tem que ter o design, você tem que ter o vídeo, etc. Como é que você lida com isso e qual é a dica que você dá pra pessoa Então, a sobre minha isso? dica é tipo você ter uma autenticidade, tipo, até quando você se veste, sabe? Eu me visto geralmente com roupas básicas, mas eu, sei lá, uso uma chave no ouvido.
como brinco, tá ligado? Então, tipo, é um exemplo, né? É um símbolo. Então, acho que às vezes isso as pessoas ligam esse símbolo com você e você já cria, tipo, uma identidade, uma pequena identidade. E daí você pode ir mais além, você pode trazer figurinos, você pode trazer um personagem, você pode trazer uma história pro seu clipe que vai se ligando com quem realmente você é. No meu caso, os clipes do Grana Azul, a maioria são compostos pelas personagens Vida, Morte, a Humana, que é uma garota só normal, que ela não tem poderes, o Imortal, eu, o Rei barra Pastor, e a gente sempre trabalha o visual do dinheiro, as granas azuis espalhadas pelo chão, ou caindo, ou pegando fogo. A gente trabalha bastante com as cores vermelho, porque o céu foi poluído de vermelho, então a gente brinca bastante com essa estética. Eu acho que é interessante as pessoas elas se abraçarem num universo, num mundo e trazerem isso visualmente, não só em áudio. Massa. E quanto a tracklist barra convidados e feats, você Então, pode divulgar aí? divulgar, tem bastante coisa, isso que eu até queria dizer. O CD ele é super detalhado, né? Então tem muita coisa, tipo, tem muito instrumento, tem muita produção envolvida. Os dois produtores principais são o Slasher e o Enzo. Salve pra esses meninos, esses caras são fodas. Dá pra achar eles como Ponto Enzo no Spotify mesmo, você acha. E o Slasher é L. Opa. Errei, calma aí. SLASHRR. Dá pra achar no Spotify. Os dois são incríveis. Eles trabalharam em todas as 15 faixas do disco. Eles trabalharam na transição de cada faixa. Tipo, a faixa 1 cai pra faixa 2, tem uma transição perfeita que dá aquela ligação. É como se estivesse ouvindo, pra quem já mordeu um cachorro por comida até que eu cheguei longe, do Emicida. É como se estivesse realmente ouvindo isso, tá ligado? Ou ouvindo uma remix tape. Enfim. E as participações, né? Tem a Gabs, tem a banda Tuyo, tem o Scarpe do Rio de Janeiro, tem Ardless de Curitiba, tem Nando Oliveira e Bruno Nix, também de Curitiba, tem o FBC, o Acarrasta, o Nil, o Negos, a.k.a. Neguê, tem banda Cidrais, não sei se eu mencionei, mas banda Tuyo, acho que eu mencionei, mas tem eles em outra faixa também. Tem o Shediak, daí na produção tem o 808 Luke, o próprio Shediak, o Hobby e Tambits. Então, deixa eu pegar aqui a listinha só pra ver se tem mais gente. Tem a Isabela Assunção também, e o Young Daddy em backing vocals. Tem o Wendels em backing vocal também. Della Torvi, Will, Sotan. E acho que é isso. Praticamente é isso. Tem muita gente. Bastante gente mesmo que eu coloquei, porque eu acredito que cada voz é de fato um instrumento. Eu quero formar o meu próprio Sim. My Beautiful Dark Twist Fantasy da vida. Massa. Uma pergunta mais técnica agora, mas é porque me deu curiosidade. Essas vozes, você gravou todas elas separadas ou em algum momento houve junto, tipo um coral mesmo, um coral orgânico assim? Então, existe algumas faixas que formam coral mesmo. Eu pedi na real para as pessoas gravarem várias linhas de voz, né?
É o caso da Gabs, o caso da banda Tuyo, um caso da banda Cidrais. São pessoas que eu realmente pedi pra gravar um coral. O Enzo também fez um lance numa das faixas que simula um coral. Então, eu gosto bastante dessa vibe gospel dos corais, tanto o coral que puxa pro tribal, quanto um coral que puxa mais pro religioso. Eu acho super interessante. Massa. O que mais tem pra gente falar? Tem mais alguma coisa que você quer falar sobre o Então, acho que não projeto? tem mais nada assim sobre o projeto. Acho que divulguei tudo que eu podia. E tô super ansioso pra Sim. lançar ele. Você também produz para outras pessoas, né? Além de produzir para você mesmo. Fala aí Sim, eu sobre essas produzo bandas. pra 3 artistas. As 3 mulheres mesmo são Ardless, a Johanne e a Nadime. Eu tenho trabalho... não. Minto. Ardless não. Ardless eu colaboro com ela nos trabalhos dela. Na real, pode cortar isso daí, eu vou falar de volta. Calma aí. Então, eu Tá. trabalho com Amanda Ribas, com a Johanne e a Nadime. Daí, no caso da Amanda Ribas e da Johanne, elas montam o violão e eu trabalho em cima do violão delas. Eu monto o piano, monto os arranjos em volta, bateria e tudo mais, monto a instrumentação mesmo. Mixo as vozes normal. Daí a Nadime é um caso mais especial que eu mesmo sou compositor. Eu trabalho na mixagem, na masterização e na produção dos instrumentais. Focado numa vibe mais pop, meio dark, assim. Tipo Billie Eilish da vida, assim. Uhum. E Isso daí aqui. também... Não, e também tô É... trabalhando com a banda Cidrais. Ou Fala, com uma fala. banda mesmo. E é isso. Massa. É... Avisa pro pessoal aí. Lembrando que 70% de com certeza para a data Opa. 17 de setembro pro Grana Azul. E avisa pro pessoal aí das suas redes sociais, como é que te encontram, etc. Demorou. Rodrigozinho no Spotify, primeiramente. E dá pra me achar no Twitter como Rodrigozinho Chato, @Rodrigozinho Chato. No Instagram, @Instazin. E no Facebook como Rodrigo Valim. A mensagem que eu gostaria de passar para as pessoas é: não desista, é complicado, mas imaginem que eu em um ano consegui chamar a atenção de várias mídias do rap com apenas trabalho duro. Alcancei incríveis números orgânicos no Spotify. Em um ano eu consegui 500 mil plays. É muita coisa. Então, acho que é isso. Dedicação. Sim. E muita fé. E é nóis. É isso, mano. Esse foi o Rodrigozinho. O podcast aqui, todas as segundas ele vai ao ar, sem verbo irmão, tanto no Spotify quanto no YouTube. E minhas redes sociais são Caio Moura MC no Instagram, Caio Moura Jesus no Twitter e Moura no Spotify. É isso. Aquele Ou é abraço, nóis, mano. Tamo valeuzinho. junto. Muito obrigado. E. Skrrt.